Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho, porque hoje eu peguei a Bíblia para fazer um estudo e eu falei assim, eu vou ler sobre o livro de Provérbios. Vou mostrar aqui para vocês. Sobre o livro de Provérbios. E aí eu comecei a fazer meu estudo e quando eu cheguei no capítulo 3, engraçado que o meu olho voltou pro capítulo 1. E no que me... Deita aqui com a mãe, filho. E no que eu voltei no capítulo 1, meu olho foi bem em cima desse versículo aqui, ó. No capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aí, eu como uma boa, né, questionadora crítica que sou, eu falei assim, eu fiquei pensando, falei, engraçado, qual será o sentido desse versículo? Porque o temor do, eu falei, tem alguma coisa que não tá certo. E aí, gramaticalmente, né, dentro da nossa língua portuguesa, eu falei assim, eu vou estudar, vou pesquisar sobre esse artigo, né, esse artigo definido e a sua referência. Por que tá referendo? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o temor, porque o medo. Eu, como uma ex-professora do estado que sou, compreendo que ninguém aprende com o medo, né? Ninguém aprende. Não adianta eu pegar um aluno e ameaçá-lo para ele aprender. Ele não vai aprender. Eu falei, tem alguma coisa por trás disso. E aí, comecei a tentar contatar todas as minhas amigas formadas em letras. Conversei com duas, a Gisele e a Lilian. E as duas me responderam. Porém, a Gisele, né, tão íntima, tão amiga que é a Giselinha, carinhosamente eu a chamo assim, nós começamos a entender que o artigo definido, tanto do como o ao, tipo o temor do ou o temor ao, ele tem a mesma referência, ele não muda o sentido. Agora, o que nós começamos a entender que, voltando um pouco ao passado, quando eu era muito nova, da época que eu era evangélica, o meu pai, ele às vezes ficava falando assim que a gente não tem que acreditar em tudo que está na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. E na época eu ficava muito zangada com ele por conta disso. Eu falava, não, porque, né, que blasfêmia, que isso. A palavra de Deus. Só que aí hoje, compreendendo que se realmente foram homens que escreveram a Bíblia, a palavra de Deus. E qual é o sentido dessa manipulação? Por que eles querem usar o medo para você temer a Deus? Sendo que a frase o temor do Senhor é o princípio da sabedoria transmite a verdade de que o reconhecimento que nós reconhecemos Deus como Pai. E, essas aqui são as minhas anotações, ó. Vou mostrar pra vocês, tá bom? A minha letra, minhas anotações. Nos fazendo entender que a palavra temor, ela foi propositalmente inserida na Bíblia para dar medo nas pessoas, para fazer a manipulação de que o que você fizer, você vai ser punido. Tipo assim, igual a gente geralmente fazia na escola, se você fizer bagunça, eu vou chamar sua mãe. Você causa o medo na pessoa, entendeu? Para você poder ter o controle sobre ela. Então é isso. E eu tô te fazendo pensar fora da caixinha, tá bom? Fora da sua casinha. Eu fiquei 20 anos dentro de uma igreja evangélica e há 2 anos eu estou estudando sobre a espiritualidade e o mistério é muito maior do que qualquer gramática, tá bom? Que qualquer palavra é inserida aqui. Até porque se você jogar no Google a palavra temor, vai aparecer medo, pavor, insegurança, tudo de ruim. Só que tudo de ruim não faz relação com a sabedoria. Porque o medo, muito ao contrário da sabedoria, o medo ele aprisiona e a sabedoria liberta. Então, eu falei, tem coisa errada aqui, vamos estudar. E aí, continuando a minha pesquisa e a minha conversa com a minha amiga, eu entendo que, como eu acabei de falar, ninguém adquire a sabedoria através do medo. Não existe isso. É muito distinto uma coisa da outra. Portanto, o significado da palavra temor pode muito bem ser substituída por respeito, admiração e obediência. Então, usando o artigo definido, eu posso relacionar essa frase de uma forma muito mais intencionada, muito mais coerente
com o sentido dela, que a admiração ao Senhor, ou o respeito ao Senhor, ou a obediência ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a colocação do artigo do e ao refere-se ao mesmo sentido. Então, o artigo definido, o temor ao Senhor, ou a admiração do Senhor, ele faz referência à sabedoria. Substituindo, lembrando a palavra temor, que seria o medo, por respeito, admiração e obediência. Porque quando a gente tem obediência, quando a gente tem respeito a alguém, você adquire a sabedoria. Se eu tenho respeito a alguém que está me ensinando, eu vou adquirir a sabedoria. Agora, se eu tenho medo, vai ser muito mais difícil. Então, hoje, eu tirei esse momento do meu dia para vir conversar com vocês e compartilhar um pouco da nossa interpretação, né? Então, quando você lê alguma coisa, tenta buscar as entrelinhas daquilo que realmente está sendo falado, sabe? Não deixem as pessoas manipularem vocês a ponto de vocês se sentirem, sabe, eu tenho que fazer isso. Não, ninguém é obrigado a nada. Você tem que usar a sua razão, seu raciocínio e ser inteligente e fazer a sua interpretação, tá bom? Juntamente a nossa gramática, que eu comecei esse estudo através do artigo definido o, né, do. Eu falei, não é do, por que do? Por que o temor do? Por que a gente tem que ter medo? E isso me chamou muita atenção. Então, hoje eu vim conversar com vocês. Fiz esse vídeo extra para falar que a admiração ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não tem sabedoria é uma pessoa que realmente não tem admiração ao Senhor, não admira o Senhor, não admira seus ensinamentos, porque quando você admira alguém, aquela pessoa é uma referência para você, você obedece tudo que ela tem para te ensinar. Então, hoje vamos pensar fora da caixinha. Hoje foi esse pensamento do dia. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.